Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo mais uma palavra de fé para a vida de todos, provocando em todos mais fé, mais sede e mais fome da palavra e da presença do Senhor na vida de cada um de vocês. E hoje o texto base encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao 44. O cabeçalho do texto diz: a oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chegando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glórias a Deus. Meus amados, aqui a palavra do Senhor nos mostra Jesus Cristo, o Senhor, comentando com os discípulos a respeito das ofertas que eram depositadas na arca do tesouro. E lá, muitos homens ricos, comerciantes, homens que tinham muito poder na sociedade, e entre eles ali uma mulher muito pobre, uma viúva muito pobre. E Jesus observava a maneira como os homens colocavam as suas moedas. O texto diz que Jesus observava como eles colocavam. Qual era a maneira como eles colocavam as suas moedas na arca do tesouro. Jesus ele observava a maneira como eles lançavam o dinheiro. Jesus ele observava tudo. E quando ele vai até os discípulos com a palavra dizendo: olha, aquela mulher depositou mais do que os homens que depositaram o que sobra deles, o que sobra das riquezas deles. Essa mulher aí, com o restinho do que ela tinha, o único dinheiro que ela tinha, ela trouxe tudo, ela depositou tudo. Essa mulher, ela depositou mais do que aqueles homens. E Jesus mostra por que ela depositou mais do que aqueles homens. Jesus estava se referindo à intenção do coração daquela mulher. Jesus estava se referindo à motivação do coração daquela mulher. Aquela mulher, ela não foi lá depositar só 2 moedinhas porque ela pensou assim: bom, já que eu estou perdida mesmo, já que eu não tenho mais nada na minha vida, eu vou colocar as 2 moedas aqui, agora eu vou esperar para morrer. Não, ela não fez isso. Ela foi e depositou as 2 moedinhas porque ela era grata a Deus, mesmo sendo viúva, pobre, mesmo sendo uma pessoa desprezada, ela tinha gratidão a Deus. E Deus, ele não se impressiona, meus amados, pelo grande volume de dinheiro que o homem oferta na obra de Deus ou em qualquer contribuição que o homem faça a uma instituição de caridade. O que Deus observa é a intensidade do amor, da devoção, da abnegação, representados pela oferta depositada. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus observa qual a nossa motivação para fazermos o bem. O que nos move para fazer o bem? Fazemos o bem com alegria ou com tristeza? Fazemos com alegria porque desejamos edificar vidas, servir as pessoas, dar alívio aos que necessitam?
Não fazemos nada para os outros para termos algo em troca? Não somos barganhadores? Não queremos chamar a atenção das pessoas? Fazemos porque temos uma esperança de que Deus nos devolverá na mesma medida, ou até, quem sabe, em dobro ou em triplo? Ou fazemos sem nenhum interesse próprio, mas fazemos com alegria, disposição, abnegação, amor, sinceridade, e pelo simples fato de termos prazer em servir ao próximo? E isso agrada a Deus. Alegra o coração de Deus, pois Deus ama a todos que procuram primeiramente servir a Ele, Deus, e aos seus semelhantes. Deus observa qual a motivação em nossos corações. E por falar em motivação, há um grande exemplo de um homem que teve uma motivação limpa, uma motivação pura em seu coração. E esse homem é Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 23 ao 31, eu vou resumir. Nós observamos a afronta do gigante Golias ao povo israelita e a Deus. O gigante, homem experiente, homem de guerra, homem com habilidade para confrontos, causava grande temor em Israel. Os israelitas fugiam de Golias, pois temiam grandemente a morte. Os homens de Israel diziam que o homem que derrotasse o gigante receberia como recompensa do rei Saul grandes riquezas, a sua filha para casamento e isenção de impostos a toda a família da casa do pai desse homem corajoso que enfrentasse o gigante. E surge o garoto sardento, ruivo, de aparência simples, humilde, e seu nome Davi, que viria a se tornar rei em Israel. E no versículo 26, na parte B, Davi declara com muita convicção e pureza no coração: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Mesmo muito menino, Davi tinha como principal motivação defender a honra de Deus, mesmo que fosse necessário arriscar sua própria vida. Seu irmão mais velho, chamado Eliabe, ficou irado, mas ficou irado com Davi e o acusou de presunçoso, maldoso no coração, pois Davi deixou as ovelhas que pastoreava no deserto para ficar a par do que estava acontecendo. O alvoroço era grande no meio do povo de Israel. Os homens estavam morrendo de medo do gigante Golias, mas Davi não temeu ao gigante, pois no seu coração a principal motivação era derrotar os inimigos de Deus, os filisteus. Como sabemos, Davi enfrenta o gigante, que estava com todo o equipamento de confronto para a guerra. Como podemos observar em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45, que diz assim: Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E Davi fez conforme o que havia prometido. Após derrotar o gigante com uma única pedra que cravejou na testa de Golias, em seguida pisou no peito do gigante, cortou-lhe a cabeça com a espada do próprio gigante. Depois Davi levou a cabeça do gigante até as mãos do rei Saul, que também duvidou das condições de Davi enfrentar o gigante de igual para igual. Rei Saul não acreditava que Davi pudesse derrubar o gigante, que pudesse matar o gigante. O que fez Davi prevalecer, meus amados, foi a principal motivação do seu coração. Davi enfrentou Golias para que o nome do Deus vivo fosse glorificado e exaltado por todo Israel, para que todas as nações soubessem que o verdadeiro e único Deus era o Deus de Israel, aleluia, e que Deus era somente com Israel. Deus se agrada quando a nossa principal motivação em nossos corações é servir a Ele e aos homens. Deus se agrada dos corações doadores. Em no Salmo 10, versículo 17 diz: Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração
os teus ouvidos estarão abertos para eles. Ou seja, meus amados, para todos que têm a principal motivação fazer o bem, este é ouvido por Deus, esses são ouvidos por Deus. Pois esses são vistos como mansos diante dos olhos de Deus. Deus vê esses homens e mulheres como mansos, pois eles têm a motivação correta, têm o coração confortado por Deus e os ouvidos de Deus estão sempre atentos aos homens e mulheres que têm em seus corações a melhor intenção, a melhor motivação. Em Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 37, vou resumir, o Senhor Jesus fala da parábola do bom samaritano, que fala de um homem que se deslocava de Jerusalém para a cidade de Jericó. No caminho teve seus pertences roubados e ainda foi espancado e ficou estirado no chão, quase morto. Em seguida passou um sacerdote e ao ver o homem muito machucado, inconsciente, procurou passar bem longe para não se envolver com a situação terrível daquele homem. Em seguida passou um levita, um homem que cuidava do templo, nos preparativos para as cerimônias religiosas e para a pregação da palavra de Deus. Mas este fez a mesma coisa que o sacerdote, que também era um religioso. Evitou passar perto do homem, estirado no chão, quando de repente um samaritano, um homem que não era judeu, não fazia parte do povo eleito de Deus, ao ver o homem em uma situação calamitosa, ele moveu-se de íntima compaixão. Meus amados, é terrível isso. Como nós temos observado a frieza nos corações no meio do povo de Deus nesses últimos dias. Homens e mulheres com a motivação completamente errada. A motivação está no mundo, não está na palavra de Deus, não está na pregação da palavra, em ganhar almas. Não está a motivação de muitos homens e mulheres que servem a Deus ou que estão na igreja, estão fazendo como sacerdote e como levita. Não estão fazendo aquilo que Deus nos pediu e nos pede, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E o samaritano moveu-se de íntima compaixão, ele aproximou-se do homem todo machucado, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Depois colocou o homem sobre o seu cavalo e levou até uma estalagem para cuidar dos médicos. No dia seguinte, o samaritano pagou a diária do homem espancado pelos ladrões e ainda disse ao hospedeiro da estalagem que quando voltasse de uma viagem, pagaria o restante pelo serviço de cuidar do homem atacado violentamente. E Jesus perguntou ao doutor da lei: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei respondeu a Jesus dizendo: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, para concluir o que significa amar ao próximo, as seguintes palavras: vai e faze da mesma maneira. Jesus, ao propor a parábola do bom samaritano, nos mostra que dos três homens, o único que teve em seu coração a motivação correta, a motivação que agradou a Deus, foi o samaritano. Essa parábola, meus amados, serve como um alerta ao povo cristão, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Façamos como a viúva pobre, como Davi e como o samaritano. Tenhamos a melhor intenção, a melhor motivação em nossos corações, para assim honrarmos a Deus como cristãos aqui na face da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Essa foi a mensagem que o Senhor nos trouxe nesse dia, meus amados. Agradeço a todos pela atenção. Estamos no YouTube, peço a todos para que acionem o sininho, se inscrevam no canal e deem o like na mensagem para que o nosso canal ele possa crescer cada vez mais. Tá bom, meus amados? Eu agradeço a todos a atenção e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.